Olá pessoal, esse é mais um vídeo da disciplina de Cálculo Fundamental, o segundo, tratando de funções de primeiro e segundo graus. No vídeo anterior a gente finalizou a análise de funções de primeiro grau e seus gráficos, e agora a gente fala rapidamente das funções de segundo grau e seus gráficos. Então, só relembrando, função de segundo grau vai ser também uma função polinomial, tá? Ela pode também ser chamada de função quadrática e, como função polinomial, ela é uma função polinomial de grau 2. Tá? Essa é a forma geral de uma função de segundo grau, onde o a, b e o c são coeficientes constantes reais e o a é diferente de zero. O gráfico de uma função de segundo grau, de toda função de segundo grau, é uma parábola. A concavidade pode estar para cima ou para baixo, e isso vai depender do coeficiente principal da função, ou seja, desse termo que multiplica o x ao quadrado. Qualquer gráfico de uma função de segundo grau pode ser obtido a partir de transformações, sequências de transformações realizadas no f de x igual a x ao quadrado. Essas transformações podem ser translações, reflexões e, entre aspas, aqui, esticamentos e encolhimentos. Tá? Eu vou mostrar alguns exemplos aqui dessas transformações sucessivas, que vão levar a gente de uma função x ao quadrado até uma função que a gente queira. Aqui o exemplo, a função que a gente gostaria de obter, o gráfico, é o g de x igual a menos meio de x ao quadrado mais 3. Então, esse gráfico aqui com a concavidade para cima, esse aqui é o gráfico de y igual a x ao quadrado. Algumas transformações foram realizadas nesse gráfico para que ele ficasse com essa aparência aqui de baixo. Tá? Uma descrição dessas transformações seria, primeiro, multiplicar esse x ao quadrado aqui inicialmente por meio. Isso vai fazer que o gráfico, entre aspas, encolha. E o fato de ter o menos aqui vai fazer com que a concavidade fique para baixo ao invés de ser para cima. Tá? O fator 3 aqui é o que desloca o vértice. Depois a gente vai entender melhor essas nomenclaturas, mas o vértice, esse ponto aqui da parábola, é deslocado do zero, da origem, até o 3, por conta desse fator. Eu vou colocar na descrição do vídeo, e vou comentar com vocês em aula, sobre o simulador do PhET, que permite a gente visualizar isso melhor. Então tem um simulador lá no PhET, que eu já mostrei para vocês, na Universidade do Colorado, que fala de gráfico de funções quadráticas. Tá? Então tem aqui como aqui na função explorar. Então eu tenho aqui a forma geral da equação da função quadrática, y igual a x quadrado mais bx mais c, onde eu posso variar a, b e c. Então a situação inicial nisso que a gente está fazendo, de ter uma função ax quadrado e realizar transformações para chegar no gráfico de uma outra qualquer. Então eu vou assumir aqui, por exemplo, uma função, não vou conseguir colocar o valor exato, mas vou colocar para 1, tá? 1x quadrado. Então isso daqui seria o gráfico da função x quadrado, y igual a x quadrado. Tá? Notem que se eu aumento o valor do coeficiente principal, eu estreito um pouco essa parábola. Se eu diminuo entre 1 e o 0, eu vou fazendo com que ela fique mais aberta. Tá? Então, isso está associado ao que ele chama lá de encolhimento. Tá? Quando eu faço esse coeficiente ser negativo, a concavidade fica para baixo. Bom? Então aqui eu teria, por aproximado, não vou conseguir de novo chegar no valor de menos meio exato, como está lá. Não é tanto simples de controlar. Vou deixar com menos 48. Tá? E o C é o que desloca
o vértice da parábola, tá? Então veja que aqui eu tenho menos meio de x quadrado aproximadamente, mais 3, que é o que a gente tem aqui na função do exemplo, tá? Esse outro fator, o b, ele vai mover essa parábola, né, para os quadrantes diferentes aqui, né, entre o primeiro e o segundo quadrante. Tá? Depois a gente vê isso com mais calma, porque daí esse outro simulador é mais simples de observar, porque ele permite com que a gente visualize aqui o eixo de simetria. Então, se eu começo a mudar aqui, ó, né, o valor do x, desse termo relacionado a x elevado à primeira, eu consigo ver que ela está transladando, mas tem um eixo de simetria. Tá? Então, é o eixo de simetria que muda. Então, esse simulador eu acho que é bastante interessante para complementar essa visão, né, que vocês podem ter de uma função quadrática. Nessa forma padrão, ainda ele permite com que o vértice apareça, que é algo que eu já vou falar na sequência. Né? Ele mostra as raízes dessa função de segundo grau e coloca aqui, se a gente quiser, as equações. Né? A equação da parábola e aqui a equação do eixo de simetria. Bom? Muito bem. Então, transformando a função f de x igual a x quadrado, eu consigo chegar nessa função g de x, né, e relacionar isso com a análise gráfica. Aqui é um outro exemplo, tá? Um h de x igual a 3 que multiplica x mais 2 ao quadrado menos 1. Tá? Então, o que vai acontecer nesse caso, né? Aqui de novo, essa que está centrada, que tem o vértice na origem, é a função y igual a x ao quadrado. Né? Então, quando eu coloco esses termos adicionais aqui, né, eu vou transladar isso, vou mudar o eixo de simetria e também vou deslocar o vértice. Tá? Essa análise também pode ser feita lá usando o simulador. Tá? Aqui ele dá uma forma específica para isso. Né? Então, isso aqui seria, né, o y igual a x ao quadrado, para a gente deixar como está lá, ó, veja, é 3 que multiplica x mais 2 menos 1. Então aqui seria um 3, veja, ele estreitou. Né? Aqui, vou voltar rapidinho lá, 2, positivo, então 1, 2, ele deslocou para a direita, tá? E tenho ainda que subtrair 1, então é menos 1, tá? Então notem que esse gráfico é exatamente igual a esse. Na verdade, eu acho que eu comi algum fator, né? 3x mais 2. Então aqui teria que ser menos o menos, tá? Porque ele coloca uma forma geral de x menos h. A gente está trabalhando lá com um mais. Então seria menos menos, tá bom? Veja que dá para mostrar as equações. Tá? Então é 3 que multiplica x mais 2 ao quadrado menos 1 e o eixo de simetria. Tá? Muito bem. Ainda sobre os gráficos, né? O gráfico de y igual a x ao quadrado, com a maior que zero, a parábola com cavidade para cima, a menor que zero com cavidade para baixo. Tá? Então é uma descrição disso que eu acabei de mostrar ali com vocês. Independente do sinal de A, o eixo vertical y é a reta de simetria, então se eu tiver só a mais x quadrado, independente de se o a é positivo ou negativo, o eixo de simetria vai ser o eixo y, tá? Ao contrário do que a gente fez aqui, né? Ó, tem um eixo de simetria que não é o y, é paralelo ao eixo y, tá? A reta de simetria para uma parábola é seu eixo de simetria, então quando eu me referir ao eixo de simetria, é a isso que eu estou me referindo. O ponto onde a parábola cruza seu eixo de simetria é o vértice. Então, né, aqui é o vértice dessa parábola aqui também. Então, é o ponto onde a parábola cruza o eixo de simetria. Tá? Pelo fato da função ser de segundo grau, sempre ser uma parábola, com concavidade para cima ou para baixo, o vértice sempre é o ponto mais baixo, no caso de concavidade para cima, ou mais alto, no caso de concavidade para baixo. Tá?
se eu não tiver, né, a soma de nenhum fator nessa função, né, bx mais c, sempre o vértice será a origem, tá? Que é representado aqui nessas duas figuras. Existe uma forma, que é essa forma que eu mostrei aqui, né? Ax menos h ao quadrado mais k, né, que também aparece nesse slide anterior. Tá? Essa forma é conhecida como forma canônica para uma equação de segundo grau. Tá? Então é o a, f de x igual a a, que multiplica x menos h ao quadrado mais k. Tá? Se eu expandir essa forma, ou seja, se eu abrir esse quadrado, essa subtração ao quadrado, né? Lembra? Produto notável, x menos h quadrado menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, se eu expandir isso e comparar os coeficientes que eu vou obter com a forma quadrática padrão de uma equação de segundo grau, que é o ax quadrado mais bx mais c, né, eu vou conseguir obter fórmulas que relacionam o h e o k da forma canônica com o a, b e o c da forma padrão. Então, aqui embaixo, né, eu fiz esse procedimento. Então, eu expandi, né, o x menos h ao quadrado, ficou quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. O a multiplicou cada um dos termos dentro do parênteses, e depois eu agrupei os termos com x, no caso era só o a, com x ao quadrado, desculpe, os termos relacionados a x, que era o menos 2ah, e os termos constantes, que são o a, h ao quadrado mais k. Dessa forma, eu comparei, né, isso aqui com isso aqui. Então, eu consigo notar que o b, que é o termo que multiplica x, vai ser o menos 2ah, portanto, h é menos b sobre 2a. E o c, né, que é o termo constante aqui na forma padrão, vai ser o a, h ao quadrado mais k. E, portanto, o k é c menos a, h ao quadrado. Tá? Então, tendo os coeficientes a, b e c da forma padrão, eu consigo encontrar o k e o h para obter a forma canônica para uma equação de segundo grau. Essa forma canônica ela é útil porque ela nos permite esboçar os gráficos dessa função quadrática sem necessariamente ter que usar o Wolfram alfa como a gente faz. Tá? Então, aqui é só uma explicação disso que eu disse aqui, né, de pegar a função na forma quadrática e comparar com a canônica, e ele faz só uma observação com relação ao a, né, a você ter a concavidade para cima ou a concavidade para baixo. Tá? Essa análise, né, esses valores de a e k, né, no final das contas vão estar associados com o vértice. Né? Determinar o h e o k implicam em determinar o vértice dessa parábola. Tá? Então esse exemplo mostra isso, verificação do vértice do eixo de simetria de uma função de segundo grau. Então ele dá aqui, né, a forma geral, né, para equação de segundo grau. Ela não está escrita na forma padrão, né, que é escrever os termos com maior grau em forma decrescente. Tá? Então aqui só foi reescrito para a forma padrão. A ideia é encontrar a forma canônica. Tá? Então eu, por comparação com a forma geral, né, o f de x igual a ax quadrado mais bx mais c, eu consigo determinar que o a é menos 3, o b é 6 e o c é menos 5. Portanto, substituindo essas informações de a, b e c nessas duas fórmulas que a gente encontrou aqui, a gente consegue determinar que o h vai ser igual a 1 e que o k vai ser igual a menos 2. Tá? Então, esse h e k da forma canônica representam as coordenadas do vértice dessa parábola. Tá? Então, veja que esse 1 aqui é o valor que eu encontrei para o h e esse menos 2 é o valor encontrado para o k. Tá? Tendo h e k obtidos a partir dos coeficientes a, b e c, eu consigo escrever a forma canônica dessa função de segundo grau. Né? Basta eu lembrar que a forma geral
é esse A que multiplica x menos h ao quadrado mais k. Tá? Então lembre-se, né? O f de x vai ser o A que multiplica x menos h ao quadrado mais k. Então, eu vou ter menos 3, que é o A, que multiplica x menos o h, que é 1, mais o menos 2, que é o k, para a obtenção da equação canônica, a forma canônica da função de segundo grau. Tá? Aqui o uso de álgebra para escrever o gráfico de uma função de segundo grau, então tenho lá a forma geral, né? Aqui o método realizado foi um pouquinho diferente, né? Então agrupou-se os termos aqui relacionados a x, então x ao quadrado de x, colocando um 3 em evidência, e completou-se o quadrado, né? Então a ideia é reescrever esses dois termos, completando o quadrado, para que eles possam ser escritos dessa forma, como uma soma ao quadrado. Então foi acrescentado um 2 ao quadrado e um menos 2 ao quadrado, ou seja, foi acrescentado um zero. Né? Esse menos 2 ao quadrado, né? Que é, não esqueça que tem um 3 aqui ainda multiplicando, foi deixado junto com a constante 11, que gerou esse fator 1, e o 2 ao quadrado ficou aqui dentro como 4, que permitiu reescrever essa forma aqui geral dessa maneira, que é a forma canônica. Então é uma outra maneira de se obter a forma canônica através da forma geral, por o método de completar o quadrado, que é um pouquinho mais difícil do que o método anterior. Tá? Lembrem-se ainda que o h e o k, né, estão associados às coordenadas aqui do vértice, tá? Menos 2 e menos 1. Tá? E o eixo de simetria x igual a menos 2, né? Então, como eu achei a coordenada, né, do x aqui do vértice, significa que aqui está meu eixo de simetria. Tá? E aí eu posso obter, né, os valores das raízes, nesses valores aqui, que é onde a parábola vai cortar o eixo x, por os métodos que a gente usou anteriormente para resolver equações de segundo grau. Tá? Bhaskara, por exemplo. Bom? Então, um resumo aqui das funções de segundo grau, né? São funções polinomiais de grau 2. A gente viu duas maneiras de escrever a fórmula geral, né? Um f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, ou a forma canônica, né? Lembrando que o a tem que ser diferente de zero. E, do ponto de vista gráfico, uma equação de segundo grau, uma função de segundo grau vai ser uma parábola com vértice h e k, as coordenadas do vértice, tá? O eixo de simetria vai ser o h, é o valor do x da coordenada. Concavidade para cima se o a for positivo, para baixo se o a for negativo. Tá? E as raízes dessa função de segundo grau, né, por Bhaskara, são os pontos onde a parábola vai intersectar, né, ou vai haver intersecção com ela e o eixo x. Tá bom? Então, esse é um apanhado, né, de informações úteis sobre funções de segundo grau que nós vamos utilizar aí para resolver a nossa lista. Tá? Espero que tenha ajudado aí a vocês lembrarem esse conceito que vocês já trabalharam em algum momento, e as dúvidas a gente discute em aula, ok? E se você não for aluno da disciplina, é só colocar as dúvidas também nos comentários do vídeo, que assim que possível eu respondo. É isso, pessoal, até mais.